Olá, um bom dia especial para você que nos acompanha a partir de agora ao vivo aqui na Notícia de Frente, pela sua TV, pela Real, Canal 10. Uma excelente semana para você, uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro. Passamos já os primeiros 10 dias de 2022. E começamos a semana, claro, né, com muitas expectativas. Todo início de ano, né, a gente tem aí alguns eventos bastante fortes. Claro que falamos muito já em relação à expectativa, né, política deste ano. E uma semana que começa também marcadas por tragédias no final de semana, quando as pessoas estão ainda, né, no nosso país de férias, né, apesar de tudo e mais um pouco, né, ou seja, gripe, pandemia, uma série de questões, as pessoas decidiram sair de férias, não aguentavam mais e nós estamos somando tragédias também junto a tudo isso, além de muita chuva, né? E é claro que comigo a satisfação de começar a semana aqui, uma parceria da bancada, Daniel Petengil, que está voltando dessas férias. Bom dia, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Porto. É um prazer, uma satisfação voltar a essa bancada, voltar a trabalhar com você também. Nós fomos colegas lá na década de 90 ainda, na TV Universidade, né? Foi ali que eu conheci José Porto, eu ainda era estagiário. Mas vamos lá, vamos começar mais um ano. Bom dia, Kleber Lima também. E com toda a energia, dei uma descansada e agora vamos seguir juntos. Maravilha. Kleber, satisfação, que honra, mais uma semana. Estamos juntos. Bem-vindo. Bom dia, Kleber. Bom dia, Porto. Bom dia, Daniel Petengil. Bem-vindo de volta aqui, né? Todo moreninho, descansado, né? Marquinhas de sol. E você vê como é que é a vida, né? Acabei de descobrir que você foi veterano dele, Porto. Professor. Somos colegas lá na TV Universidade, da UFMT. Ele citou até a década ainda. A década. Então, assim, tudo bem que eu entrei no UFMT menor de idade. Bom esse termo, eu já denunciei a nossa idade. Já, menor de vocês, idade. Eu não estava presente aí, né? Então quero dar também um bom dia, mais do que especial, para a nossa qualificada audiência. Gente, vamos começar o programa hoje abrindo já rapidinho umas imagens do nosso trânsito, porque está caindo uma chuva, né? Todas as manhãs basicamente tem sido dessa forma, imagens aí do viaduto ali de Espraiado com Miguel Sutil, né? A chuva já deu uma... tá fraca um pouquinho, mas aquela história vai e volta. A tendência é que a segunda-feira seja marcada por muita chuva em Cuiabá. Isso de acordo com a meteorologia, né? Portanto, até a câmera ali está com pingos de chuva ali no sistema. Essa é a rotatória da Miguel Sutil ali que dá acesso ao centro de eventos do Pantanal. Ou seja, o trânsito já começa a movimentar na Miguel Sutil. Olha lá, a situação para os motociclistas, né? Ainda mais complicada essa trincheira que dá acesso ao bairro Santa Rosa. Já naquela parte lá está chovendo mais, ó. Ou seja, chuva, pista bastante molhada, escorregadia, muita cautela no trânsito, amigos e amigas, para começar a segunda-feira sem transtornos aí de acidentes, né? Essa é a Fernando Corrêa da Costa, está mais tranquila, a situação já está, o trânsito um pouco menos ali, mas a gente vê que no sentido bairro-centro a movimentação é maior, portanto, muita cautela, muito cuidado para você que está saindo de casa agora e você que vai sair, tenta se antecipar um pouquinho para poder não ter problema. Esse daí é o viaduto lá da Arquimedes. Esse, na idade, eu sempre confundo um pouquinho com lá das Torres, mas esse aí é o complexo da Aviário Walter Rabelo do Tijucal, saindo ali para a BR-364. Tem um W ali. Exatamente. Ou seja, gente, muita atenção no trânsito. Mais uma avenida aí, qual que é essa, Verônica? Essa da Arquimedes, né? Essa é Arquimedes Pereira Lima. Uma avenida também muito movimentada, uma via extremamente importante que liga aí a muitos bairros da região e já com trânsito bem intenso, né? No sentido bairro-centro também. Pessoal que já vai para o trabalho, está se locomovendo, muita atenção, muito cuidado com a chuva, né? Ou seja, com a chuva a situação complica um pouquinho mais, tem que ter toda a atenção quanto a isso. Poxa, e olha, vamos... Eu posso pedir para a nossa técnica mostrar aquela primeira imagem que foi mostrada ali do Espraiado? Da trincheira do Espraiado, Verônica. Quero chamar a atenção para um problema que tem ali. Ó, tem essa imagem aí. Não, é lá de baixo. A primeira, embaixo
É que a gente tem que esperar um movimento da câmera, entendeu? Para poder mostrar. Porque no sentido rodoviária Santa Rosa, ali alaga, bem no pé da trincheira. Você fala na pista de baixo ali. Na pista de baixo, na pista principal, a hora que ela pega a trincheira, assim, do lado direito. Você fala que na realidade quem vem em sentido rodoviária. Rodoviária, entendi. Santa Realmente Rosa, ali alaga um pouco nessa... Ali chamar a atenção da prefeitura, parece que são 2 bocas de lobo que tem ali, que precisam de mais manutenção nesse período de chuva. Ali. Não dá conta. É isso, ali ali. embaixo, Olha lá, o carro está passando, tá vendo? Com dificuldade já, e às vezes isso... Olha lá, na pista lateral que dá acesso ao bairro ali. Do que vem da rodoviária para... Então, chamar atenção tem aí vezes que os motoristas não conseguem passar. Não conseguem, formam uma fila interdita, né? Porque há muita água. Realmente é aquela história, né? É o que deveria agilizar o trânsito. Quem depende da pista lateral fica em uma situação ali de alagamento mesmo. Essa não é a lateral, é a principal. É para quem passa por sobre a trincheira. Para o acesso. Na ponta dele ali. É, para subir na trincheira. O problema de drenagem acontecia muito no FMT, né? Sim, antes, também lá. Antigamente. Porque lá, exatamente, lá tinha as bocas de lobos, além de entupir, o tubo que era usado era muito estreito, né? O que aconteceu lá também, no Tijucal, lá, né, no complexo lá do Walter Rabelo, que teve que ser interditado, inclusive, para poder resolver essa história. Ou seja, mais uma pendência aí dessas obras e quem paga caro é o motorista. Mas, olha, vamos já agora falar ao vivo com o Oliveira Júnior, que traz informações para nós sobre as emendas, né? Nós temos aí 2 parlamentares que, digamos, têm... desculpa. Oliveira vai falar de outro assunto. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as emendas aí. Eu vou conversar com o Oliveira Júnior sobre essas informações, né, sobre a crítica feita pelo líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Gilmar Dal Bosco, do Democratas, né, a um projeto que circula na Casa de Leis. Conta pra gente, Oliveira, que história é essa? Bom dia para você. Bom dia, Porto. Bom dia a todos que acompanham a notícia de frente em todo o estado de Mato Grosso. Aquela velha novela do FETAB de volta à baila na Assembleia Legislativa, Porto. O líder do governo, o deputado Gilmar Dal Bosco do DEM, fez duras críticas ao projeto de lei que pretende, olha só, barrar repasses feitos pelo governo do estado a entidades do agronegócio referente à contribuição dos produtores por meio de recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB. O valor recolhido é desde 2000. De autoria do deputado Valdir Barranco, do PT, o projeto recebeu parecer contrário da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da execução dos projetos ali da Assembleia Legislativa. Por quê? Chegou a entrar em pauta na semana passada, mas foi retirado. Para Gilmar, não cabe à Assembleia Legislativa interferir em uma coisa independente, particular do agricultor. E toda essa polêmica, porque, Porto, o recurso sai do bolso do agricultor, o fundo foi criado, né? Como se fosse um consórcio, o dinheiro sai do agricultor e volta para ele, para benefícios da categoria. Tem que arrumar uma estrada, uma ponte que caiu onde passa o caminhão que transporta a soja e assim por diante. E agora o Valdir Barranco apresenta um projeto para barrar a destinação desses recursos e o governo explicou, olha, o recurso não sai da fonte 100, não é do governo do estado, sai do bolso do próprio agricultor, volta em forma de fundo para ele realizar essas obras, né, pendentes ali no que diz respeito à infraestrutura para a logística do agronegócio. E por isso essa polêmica, de novo, volta à baila, volta a ser discutida na Assembleia Legislativa. O líder do governo ainda minimizou as suspeitas lançadas pelo colega petista quanto à contribuição ser recolhida por guia emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda, afirmando que é um serviço, inclusive, pago ao Executivo pelas entidades do agronegócio. Obrigado, Oliveira. Realmente a polêmica continua, né, em relação ao fator aí do FETAB. Mas, Kleber, essa discussão, ela, logo no início da gestão do governador Mauro Mendes, houve uma espécie de uma queda de braço em relação a isso.
que o Oliveira colocou aí, ou seja, mais um fator de polêmica, em que, digamos, o contribuinte, ou seja, o setor do agro, queria determinar onde que o governo aplicasse e como o recurso que era pago por meio do FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O governo já até lutou para usar parte desses recursos em outras áreas também do próprio Estado, da administração pública. Por outro lado, o que pouca gente sabe é que um percentual pequeno, mas que na ponta representa muito, né, do FETAB, retorna para as entidades, né, no caso aí principalmente a ProSoja, que recebe um percentual do que foi arrecadado pelo próprio fundo. O que a gente percebe é que a Kleber sempre tem essa história de quem quer usar esse dinheiro, como vai usar, e agora essa interferência, suposta interferência da Assembleia. Você acha complexo isso ou é um caminho mesmo que tem que ser discutido? Eu primeiro que eu não acho que é uma interferência indevida da Assembleia, porque a contribuição está prevista em lei. Pô, na hora de adotar a contribuição, a Assembleia vai e aprova uma lei destinando um percentual do FETAB para as entidades do agro. E aí na hora de tirar, aí não pode, não, aí a Assembleia está interferindo, quer dizer, conversa para boi dormir, né? É óbvio que é papel, sim, da Assembleia legislar sobre o assunto e mais, esse argumento de que o dinheiro é do próprio produtor, que não é da fonte, isso é balela. Está na lei, é um recurso parafiscal, ele é previsto em lei, ele é arrecadado pela Secretaria de Fazenda, ou seja, pelo Fisco, pelo Tesouro do Estado, e aí ele é destinado para o privado. É assim que foi feita a lei. A lei prevê que parte do recurso da FETAB seja para as entidades do agro, para ela investir em pesquisa, etc, etc, etc. Que a gente não sabe se investe, o que é pior, Porto e Daniel, porque não existe prestação de contas desse recurso. Então, assim, dizer que é do próprio produtor e que o Estado não tem que gerir isso, administrar isso, é o equivalente a dizer que nós, cidadãos, tínhamos que receber de volta todos os impostos que nós pagamos. ICMS, por exemplo. Indireto, né? Devolve para mim. Acontece isso, de alguma maneira, quando a pessoa pode abater no imposto de renda, restituir gastos com saúde, com educação, com, às vezes, incentivos culturais que as empresas dão, elas podem reaver esse dinheiro, mas em casos específicos. Então, o que existe em relação a esse recurso do FETAB para o setor produtivo é uma caixa preta, sim, senhor, que necessita de mais transparência. Não é por outra razão que o Ministério Público Estadual, inclusive, ingressou com representações em cima disso, entendendo que é, sim, recurso público ou parafiscal, e ele necessita, no mínimo, de ser mais transparente. Daniel, olha só, esse pedido, né, o Oliveira citou aí essa questão do deputado Valdir Barranco, do PT. No ano passado, salvo engano, setembro, outubro, ele já tinha entrado com um pedido na Assembleia para que o presidente da ProSoja, por exemplo, que é quem me parece que coordena o IAGRO, né, que é o Instituto do Agronegócio, para prestar contas. A gente sabe que tem uma transversalidade política, lógico, em tudo isso. A gente lembra daquele 7 de setembro, daquele movimento todo, que até as contas da ProSoja foram bloqueadas pela Justiça, pelo STF, no caso o ministro Moraes, né, que acabou pedindo o bloqueio por 3 dias, pelo menos, porque havia uma preocupação de que o dinheiro, né, esse dinheiro, fosse usado, inclusive, politicamente. Ou seja, vem se apertando o cerco quanto a isso, porque é uma entidade privada, o que o deputado questiona, e que recebe um dinheiro aí que ultrapassa 100 milhões de reais por ano. E é realmente isso. O projeto do deputado Valdir Barranco propõe a criação de um sistema privado, apenas privado, para o recolhimento dessas contribuições por parte dos produtores, para que não passe pela máquina pública, né? Que realmente passa, e a transparência, nesse caso, fica negligenciada. Nós não sabemos, a população não sabe, de fato, aonde todo esse dinheiro é aplicado. Isso não quer dizer que os fundos não sejam importantes, são importantes para várias cadeias produtivas aqui do Estado. Eles devem continuar existindo, mas de uma forma muito mais transparente. E, se possível, eu não acredito que esse projeto vá avançar na Assembleia, mas, se possível, que não passe mais pelo controle da máquina pública,
para que e tenha assim, e se continuar passando, que tenha uma transparência, uma prestação de contas, né, de todo esse dinheiro, que é realmente muito grande e não tem como dissociar daquelas que... Exato. Isso é bom para o agro, inclusive, é indiscutível, né, Precisa do incentivo. o trabalho que o próprio setor faz, Kleber, mas realmente essa história, né, fica aí um ponto estranho. A gente lembra lá atrás, Kleber, sobre aquele fundo que era da febre aftosa, lembra que tinha uma contribuição também, que o pessoal pagava, caía numa guia do governo, e esse fundo era usado pelo setor de maneira privada, salvo engano, na gestão do governo Blairo Maggi, né, que teve uma ação, Ministério Público também, e acabaram descobrindo que esse fundo era usado, inclusive, para financiar campanhas. Sim. Então, assim, é uma situação complicada. Já vivemos essa história, né? Ou seja, mas para o agro é uma questão de transparência, né? Porque tem o que mostrar de serviço que o agro faz, tem uma série de trabalhos, mas realmente essa história aí de legalidade parece que o deputado questiona, né? Não é só um fator político, né? E eu vou além, Porto, porque assim, a gente, em tese, a gente acredita que esse dinheiro é investido em pesquisa para melhorar a produtividade, melhorar a qualidade das cultivares, não só grãos, mas pluma, porque tem carne também entra, né? Sim. É uma cadeia gigantesca. A gente acredita que esteja sendo aplicado aí, mas a gente não tem certeza. A gente não sabe se é verdade, porque eles não mostram isso para a gente, não revelam, não há transparência na aplicação e destinação desse recurso. Eu digo mais, esse tipo de recurso associativista, ele não precisa da intervenção do Estado. Olha, o produtor não é consciente que ele precisa melhorar a pesquisa, etc. e tal. Ele não está consciente que é importante fazer a doação. Então, para que precisa de ir lá na Secretaria de Fazenda para depois voltar para a entidade? Por que eles não, as entidades não geram um boleto? Sim. Pagamento direto, né? E cada um faz o seu pagamento. Mas como a gente faz, por exemplo, eu sou associado ao Sindicato de Jornalistas. A minha contribuição ao Sindicato de Jornalistas não vem para a empresa, isso já caiu, faz muitos anos, é direto. Eu vou e pago para o sindicato. Nesse caso, Kleber, também é aquela história. O que é arrecadado para o FETAB, um percentual, em torno de 1,15%, volta para este instituto, que é um dinheiro que já é, digamos, é uma verba carimbada do bolo que foi arrecadado do FETAB, um percentual, parece pequeno, né, 1,15%, mas dá isso, porque o FETAB é um fundo bilionário. E um pequeno percentual. Toda essa discussão se ampliou demais, Sim. Realmente a partir de 7 de setembro. Existe inclusive inquérito policial na Polícia Federal Tem uma sobre lupa, o financiamento, né? Da própria ProSoja, o uso da ProSoja de forma política para financiar aqueles atos antidemocráticos de 7 de setembro. Então, o que já era um pouco, vamos dizer assim, suspeito, ampliou-se nesses últimos meses, a partir de setembro do ano passado, com essa grande suspeita sobre o uso da entidade para outros fins, né? O que me chama a atenção também nessa história, a gente já falou na época dos fatos, a gente debateu exaustivamente isso aqui. Essa história aí é o seguinte: quando o então candidato a governador Blairo Maggi, em 2002, era candidato, ele tinha como uma de suas bandeiras acabar com o FETAB. Porque ele era representante, não vamos lembrar, o Blairo Maggi é produtor. E foi a primeira vez que um produtor legítimo foi disputar a eleição em vez de ficar apoiando, financiando, patrocinando outros candidatos, outros representantes. E daí, Porto, quando ele chega, ele ganha a eleição, e quando ele chega no governo, ele descobre que sem o FETAB, ele não teria recurso para investir naquilo que era certamente a sua proposta mais importante, que era estruturar a malha viária do Estado para garantir o escoamento. Até então a gente tinha as famosas operações arranca-safra, vocês lembram disso? Sim. Você que é mais veterano, Porto. Certo. Você que já foi... Eu me lembro dessa operação arranca-safra. Monitor do Daniel. Estava nela. Então é o seguinte... Uma segunda-feira chuvosa e a gente... O Porto tem histórias assim que ele testemunhou desde o grande dilúvio, né? Que ele tem... I was there, que eu estava lá. Falando em chuva, né? Falando em chuva. Mas aí, sem o FETAB... Nostradamus, né? Então, vamos. Sem o FETAB ele não teria recurso para fazer os investimentos.
e fez assim maravilhas com esse recurso, inclusive chegou a bater recorde de casas populares, fez 40 mil casas estradas, no né? governo, estradas, as PPPs pantaneiras que eles falavam, do Cerrado, que eram... Enfim, quando só que aí... aqueles consórcios, né? Os consórcios exatamente. estrada, exatamente. Só que aí o seguinte, os produtores se achando no direito de decidir se eles pagam ou não pagam imposto, esse aqui é o caso. Não, tudo bem, governador, nós concordamos em pagar, o senhor tem razão, o senhor mostrou, mas nós queremos uma parte desse dinheiro de volta, não é para nós não, na época era para a ProSoja, para não sei o quê. Então assim, esse é o princípio que precisa ser discutido. Sim. O produtor rural é importante sim, o Estado é do agro, é de agricultura e pecuária também, que é muito forte, é o que movimenta a economia do Estado, mas eles são contribuintes como todos os outros, eles não são uma classe especial de contribuinte e nem uma classe especial de cidadão. Eu vejo a Assembleia hoje representando que interesse? Por exemplo, eu vi a Assembleia aprovar na semana passada, na sessão extra, Porto e Daniel, uma moção de repúdio ao Bradesco, porque o Bradesco aderiu a uma campanha que eu me estranha como que tem tanta resistência, é uma coisa simples. É saúde, um dia sem comer carne. Isso vai quebrar o setor produtivo? Não vai quebrar. Não vai quebrar o seu Jorge Pires de Miranda, não vai quebrar, que é o presidente da Acri, mas não vai quebrar nenhum criador de gado se ficar um dia sem comer carne. E o benefício para a saúde das pessoas é enorme. E aí o que a Assembleia faz? Em vez dela tentar achar um meio termo, de mostrar aos próprios produtores que a campanha é boa, é positiva, ela faz uma moção de repúdio ao banco. Não estou defendendo o banco, mas eu acho que das poucas coisas que o Bradesco já fez até hoje, essa campanha foi boa, positiva, que traz consciência para o hábito alimentar das pessoas. É o equivalente a dizer, olha, daqui a pouco se alguém fizer assim, olha, não vamos mais beber refrigerante porque ele é corrosivo, ele faz mal à saúde, ele está tornando as nossas crianças obesas, ele faz mal, ele provoca cárie, aí algum deputado vai fazer uma moção de repúdio contra quem faz a campanha para defender a Coca-Cola. A serviço de quem os nossos deputados estão, afinal de contas? Por que os nossos deputados não fizeram apelo para a Acrimate e para as outras entidades que representam os criadores de gado, para eles fazerem um movimento, então, para dar carne para as pessoas que estão lá na fila do ossinho? Ora, qual que é o que move a Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Qual o interesse que move a Assembleia, os nossos deputados, Porto, os nossos vereadores? Acho que esse aqui é o debate. A famosa política pragmática, né, Kleber? Ou seja, é uma discussão. Agora, só que ganha todo um viés ainda maior nessa história, Daniel, porque um deputado petista, né, já tem essa briga, digamos, direita, esquerda, oposição, e fica nessa. Só que o ponto que o Kleber coloca é justamente isso. Ninguém discute, né, essa importância do agro ou até mesmo, né, a importância desses recursos. Mas é preciso, sim, transparência. Até porque, no momento que esse dinheiro vai para o fundo, ele é um recurso público. É uma contribuição. Porque se a indústria também for exigir isso, e o comércio se exigir... Não, a gente quer uma parte do ICMS em espécie, senão a gente não paga. A indústria, a mesma coisa. Não vamos pagar aí PIS, COFINS ou IPI, porque uma parte tem que ser nossa. Ou seja, fica estranho isso, só né? deixando e Mato claro Grosso que já tem essa diferença. São importantes para o incentivo das cadeias produtivas, principalmente daquelas que são ainda estão em crescimento aqui em Mato Grosso, como a do feijão e pulses. É importante isso, né? Esses recursos. Mas, é claro, essa discussão tem que ser ampliada e se não precisa, não é necessário passar pela máquina pública, não é necessário prestação de contas, então que se faça um sistema 100% privado, né? Ou então de pagamento direto, como a gente já disse aqui. Ou discuta aí com o governo, né? O próprio Estado, que percentual é esse, se há uma renúncia para o setor e como que eles vão, né, arrecadar essa história toda, né? E ali falando em recursos, vamos falar agora justamente da questão das emendas, né? Nós temos aí 2 parlamentares que são os principais quando o assunto são as emendas para Mato Grosso. É claro que o que se discutiu muito no Congresso no final do ano passado agora, né, foi o tal do orçamento secreto, mas o deputado federal Carlos Bezerra, do MDB, e o senador Jaime Campos, do DEM, foram os representantes aí do Estado que mais trouxeram emendas para Mato Grosso em 2021.
Tanto o deputado federal Carlos Bezerra como o senador Jaime Campos trouxeram valores disponibilizados para cada parlamentar. Os valores chegam a quase 16 milhões de reais. Bezerra, que está no 15º mandato na Câmara dos Deputados, conseguiu a disponibilização de mais de 15 milhões de reais. Desse total, quase 8 milhões foram destinados à área da saúde, para investimentos na atenção básica e assistência hospitalar, seguido pelos deputados Juarez Costa, do MDB, que conseguiu mais de 14 milhões, e José Medeiros, do Podemos, que fez o repasse de mais de 13 milhões de reais. A bancada de Mato Grosso, que conta com representantes do Estado no Congresso Nacional, encaminhou mais de 94 milhões de reais em emendas. A maior parte dos recursos foi usada na área da saúde e também em agricultura e urbanismo. No Senado, Jaime Campos, que chegou a ser governador de Mato Grosso entre os anos de 91 e 95, trouxe mais de 16 milhões de reais para o Estado. De todos esses recursos, quase 8 milhões foram investidos na saúde. Ainda no Senado, Carlos Fávaro foi o segundo que trouxe emendas individuais. O valor ultrapassa a casa dos 16 milhões de reais. Wellington Fagundes, em último lugar, conseguiu angariar fundos de mais de 6 milhões de reais pagos com emendas da União. Com imagens de Valdeir Moraes e apoio técnico de Francisco Borges, Sêmia Mauad, para a Notícia de Frente. Obrigado, Sêmia. Então, Daniel, o Carlos Bezerra, ele é o mais experiente deputado federal, digamos assim, na atual conjuntura? Sim, ele está no 4º mandato dele, né, como na Câmara Federal, e as emendas são um instrumento importante para cada parlamentar, né, até para também contemplar as próprias bases eleitorais, mas desde que feito de forma clara e transparente, isso traz muitos benefícios para os municípios, né, e para o desenvolvimento do Estado. O que, na minha opinião, não pode acontecer, e está oficializado já, é a existência do orçamento secreto, que inclusive já está reservado no orçamento federal. Eu não sei o valor de quantos bilhões, né, que estão reservados para esse ano, que é um instrumento que não existe sentido de existir. Na verdade, para eles, para os deputados, sim, para os senadores é muito importante, porque eles podem enviar recursos sem critério algum, sem controle algum, para as bases eleitorais e contemplar os amigos, familiares, ou a classe política ali, o grupo político que circunda cada um deles, sem ter que se explicar muito. E nem também existe a necessidade de aplicar em saúde, educação, em áreas essenciais, né? Só fica a minha crítica em relação a esse orçamento secreto, que para mim só existe um instrumento político, né, de barganha política dentro do Congresso Nacional, e usando muito, mas um volume gigantesco de recurso público. Isso para mim é um absurdo. Kleber, nós temos aí vários encaminhamentos, né, do famigerado orçamento secreto, né? Nós temos o Jaime Campos, senador também, um político dos mais tradicionais de Mato Grosso, quando a gente fala de encaminhamentos de emendas. Na realidade, Kleber, uma análise um pouco mais contundente sua quanto a isso, né? Falta uma articulação, de fato, de bancadas de Mato Grosso, falta uma rediscussão de projetos, porque vira e mexe a gente percebe que existem várias áreas em Mato Grosso que continuam capengando e a gente não entende muito esses encaminhamentos de recursos. É só um fator de barganha política ou, de fato, a nossa bancada está, digamos assim, não está antenada com o que o Estado realmente precisa, porque recursos de alguns setores tiveram de monte? São duas coisas aí. A primeira é o peso da bancada de Mato Grosso. Em 513 deputados, a gente tem 8. E de 81 senadores, a gente tem 3, né? No caso do Senado, é igual para todo mundo. Sim. Mato Grosso tem o mesmo número de senadores que São Paulo tem, que Minas Gerais tem, que o Rio de Janeiro tem. Todos. É uma representação dos estados. A Câmara é uma representação dos eleitores, da população. Então, como a nossa população é pequena, a gente tem um número pequeno
de deputados federais. A soma da bancada dá 11. 8 mais 3, 8 deputados federais e 3 senadores. É muito pequena, perto de 513 mais 81, nós vamos para 594 parlamentares no Congresso Nacional. A gente tem 11. Então, assim, aí nós temos uma força reduzida para obter recursos, etc. e tal. E também, assim, a população, não é à toa que foi criado esse critério, os recursos eles são um pouco proporcionais também à população, assim como a bancada. O segundo aspecto que eu quero destacar é que as emendas não obedecem ao critério necessariamente da necessidade do Estado, mas da possibilidade que o parlamentar encontra, né? Então, assim, tem época que tem mais facilidade em razão de políticas públicas do governo, em razão de acordos que as bancadas maiores fazem com o governo lá no Congresso. Então, que tem, tinha que nem pescar, né? Tem a época do bagre, tem a época da piraputanga, tem a época do pacu, tem a época do pintado, tem a época e tem o jeito, né? Então, assim, às vezes o parlamentar, ele traz, por causa da época, é o cardume que está subindo, é aquele, ou porque ele tem uma técnica melhor. É o caso, ou são os casos, melhor dizendo, do Carlos Bezerra, especialmente do Carlos Bezerra, que até a Sâmia deu um dado aí que eu fui verificar, de 15º mandato, não é, né? É o 5º, Daniel. 5º mandato. Eu verifiquei aqui, porque ele foi deputado federal pela primeira vez na legislatura que iniciou em 79. 79 a 83, aí ele foi governador, depois foi senador, depois ele retorna para a Câmara em 2007 e aí ele não saiu mais. Então, foram 4, ele está no 4º mandato consecutivo. Talvez ela citou o mandato dele na vida pública, né? Talvez, mas nem assim não dá, 15. Porque não dá 15, que daria uns 60 anos, né? Começou cedo, Bezerra. Ele já estava tomando decisão lá no dilúvio e você noticiando, né? Já, exatamente. Não, mas nem tanto. E você prevendo tudo isso. Matusalém, antes de vocês eu já estava. Exatamente. Mas não chega a tudo. E também, então assim, ele tem muito... O Bezerra foi presidente da Comissão de Orçamento do Senado. Kleber, deixa eu te provocar. Então assim, uma pessoa que entende, sem falar que é do MDB, né? Que é o maior especialista em governabilidade do Brasil. Mas tem umas áreas aqui, por exemplo, Kleber, olha só, vamos pegar só uma pequena parte que, digamos, é a espinha dorsal de Mato Grosso, logística e infraestrutura. A BR-163 foi devolvida para o governo do estado porque a concessionária não deu conta, ficou aí, arrecadou, disse que gastou muito, não teve condições, enfim. Mas a bancada nunca resolve esse problema de logística do estado com recurso, né? A gente sabe que na área da saúde também há uma série de questões capengas. Você fala que depende muito desse número, mas a gente tem algumas bancadas semelhantes de Mato Grosso também, que a articulação parece que é mais coesa. Que tem um vizinho Mato Grosso do Sul, a diferença é muito pequena, por exemplo. A bancada é igual. Agora, assim, não sei, a gente não consegue entender muito, ou por um lado, fica muito aquém essa questão da articulação da bancada nossa, muito à baila política. Eleições, política, e alguns projetos do Estado, eles ficam simplesmente nessas condições, né? A gente tem muito isso com o senador Jaime Campos, com Bezerra também, porque eles passam aí uns períodos que você fala, mas onde é que estão esses parlamentares, né? Fazendo o quê? Só uma correção em relação à 163, ela é uma rodovia federal, né? Então, se ela vier a ser devolvida, o que não aconteceu ainda, seria para o governo federal. Sim. Aí pode ser feito um convênio, mas não é o caso. Neste caso específico da 163, que é a concessão para a Rota Oeste, né, que é um consórcio liderado pela Odebrecht. Aliás, antiga, né? Não é nem mais. Tem um parlamentar de Mato Grosso, que é o senador Carlos Fávaro, que está bastante focado nisso, já pediu a caducidade do contrato, para que ela possa exatamente ser devolvida, para que aí o governo possa investir recurso ou fazer uma nova concessão, Kleber, né? De não conseguir, a 163, o corredor da soja, que é aqui, né, do Posto Gil ali, ou seja, de Nobres até Nova Mutum, Lucas, ou seja, nunca é duplicado esse trecho, é uma coisa absurda. Não dá nem 400 quilômetros, é pouca coisa comparado com a importância da produção na região. Mas hoje não pode. Hoje, assim, como ela é privada, tem uma concessão, hoje
não se põe dinheiro público ali, porque ela já cobra. Sim, mas eu falo, a bancada nossa nunca conseguiu essa solução quanto a isso, né? Vamos falar com o Oliveira novamente? Eu já vou conversar com o Oliveira, Júnior, mudando de assunto rapidinho aqui, que nós vamos falar de uma questão, intervalo, na sequência eu falo com o Oliveira então. Aguenta aí, Oliveira. Vamos para o intervalo rapidinho, já voltamos aqui com o Oliveira Júnior daqui a pouco para falar aí sobre a questão do volta às aulas, como é que fica esse volta às aulas agora com essa questão da pandemia. Um instante só e nós já voltamos. Agora são 6h37, estamos aí com imagens da Avenida Miguel Sutil.